hear the beat. It's in my chest. Um ajuste on time, pau a pau, tete a tete. O que está rolando já está ajustando. É uma modulação. Você pode estar fazendo um movimento errado. Eu vou dar um exemplo. Esporte. Você vai dar uma tacada de um arremesso de basquete. Se você fez o alvo ali, você vai jogar, vai fazer a cesta, de repente alguém deu um toque em você lá, você tem que ajustar para chegar lá. Esse ajuste, gente, é em milissegundos. Então, você está no seu movimento de arremesso, vamos falar de gesto esportivo. O movimento de arremesso está no processo de fazer o arremesso e você tem uma modulação direta durante a execução da ação motora. Durante. Esse é outro pilar, porque é um pilar de modulação. E é uma modulação direta. Pá! Quem faz essa modulação? Você não assustou aí, não, né? Quem faz essa modulação é o cerebelo. É o cerebelo. E aí, outra coisa, você que não gosta de neuro, ou você que gosta de neuro, se você não se apaixonou pelo cerebelo ainda, o cerebelo é o cara. Se você tá achando que o córtex é legal, é incrível, o cerebelo é o cara. Porque ele é o que vai fazer o ajuste. As funções, os processamentos cerebelares são de uma magnitude imensa, tá? Então, é o ajuste direto do movimento. Próximo pilar, modulação indireta. Existem circuitos neurológicos que modulam de forma indireta, ele não é tão direto no movimento. Aí você fala assim, mas o que você quer dizer com direto e indireto? Eu vou comentar aqui de um ponto de vista técnico. Eu estou falando em acesso ao sistema efetor. O cerebelo ele tem circuitos, ele tem funções que se conectam com o medula espinhal, que se conectam direto com sistemas efetores. Os moduladores indiretos não. Os indiretos são processamentos que vai direto para eles e volta para o córtex. Sai da cabeça do cérebro, vai para eles. O que eu estou falando vai para eles? Quem são eles? Os núcleos da base. Estruturas subcorticais. Né? Lembra? Caudado, putamen, globo pálido externo interno, subtalâmico, substância negra. Lembra disso? Se você não lembra, vai lá estudar rapidinho, aí você pega logo. Tá? Então, moduladores indiretos. Esse é outro pilar, porque não é o cerebelo. São outros moduladores que lidam com o movimento voluntário. E aí eu vou falar com você o seguinte: você vai falar o que eu tenho a ver com isso? Com modulador direto e indireto. O que eu tenho a ver? Tudo. Por que tudo? Porque o modulador indireto, anotar para você se faz sentido algumas palavras que eu vou falar agora. Se você trabalha com alguma coisa assim. Você trabalha com alguma coisa sobre iniciar o movimento? Fisioterapeuta, educador físico, pessoal que trabalha com criança, adulto, geriatria, médicos. Vocês lidam com iniciar algum movimento? Planejar movimentos? Tudo bem? Escolha dos programas motores que vão ser eleitos para que os movimentos sejam assertivos, essa escolha. Trabalha? Então, é núcleos da base. Esse grupinho de núcleos especializados, que são os núcleos da base, que são lindos, super complexos, né? Eles trabalham em harmonia e eles são altamente envolvidos nessas funções. Planejamento de movimento, iniciação do... Por isso que o paciente com Parkinson tem problema para iniciar o movimento. Quem atende neuro aqui, paciente, né, para iniciar o movimento fica difícil, a iniciação fica difícil, levantar da cadeira, dar o primeiro passo, principalmente difícil, por quê? Porque pega os núcleos da base, substância negra, está dentro desses processamentos. Então, são moduladores internos. É um grande pilar. Por isso que é importante que a gente saiba questões de controle, questões de... Olha onde se encaixa a anatomia e a fisiologia. Porque a gente vai dentro de um controle integrado. Essa é que é a nuance. A nuance não é você decorar os tratos motores, não é você decorar os tipos de células neurais, os músculos estabilizadores. Se você não lembra, pega o Atlas, pega lá o livro, olha. Se bem que vocês da geração mais nova, das gerações, vão falar, o que é Atlas? Né? Depois você vai lá olhar. Você pega o seu compêndio de músculos online 3D holográficos e vai lá olhar o que está falando. Quais são os músculos estabilizadores?
tá? Então, esses são os gerenciadores, são os grandes pilares do movimento. Essa é a sacada. Se você manjar isso, é a sacada. Você fica mais eficiente na sua tomada de decisão clínica e na sua organização dos seus exercícios, da sua conduta, da sua terapia, seja ela qual for, tá? E aí a gente tem mais um próximo pilar, que eu vou colocar aqui de novo para vocês, embora esteja acabando aqui já esse assunto, mas eu quero colocar, olha que bonito, que é o pilar de gerenciamento. Você vai falar, ué, mas não é a mesma coisa? Não é. Espera aí. Olha, esse gerenciamento, imagina, é uma orquestra chiquérrima, com todos os tipos de instrumento possíveis. Instrumentos de sopro, de corda, um maestro fenomenal, aquela orquestra que vai gerenciar aquela sinfonia linda. Se eu falar para você que a sinfonia linda é o movimento do paciente, essa orquestra se chama cognição, tá? Os aspectos cognitivos. Ele orquestra, aliás, é essa palavra usada, orquestra os movimentos voluntários. A gente tem uma modulação em relação à decisão, à parte atencional, à concentração, ao alerta. Isso vem desse pilar e é um pilar de gerenciamento. Então, vocês viram? A gente fez uma coluna, parece aquele Panteão. Como é que chama aquela obra da Grécia bonita que tem aquelas colunas? Esqueci o nome. Depois vocês colocam para mim aí no chat. Alguém olha, vai olhar no Google lá. Põe aí depois para mim. Você viu, lembra das colunas? Essas são as colunas, os pilares que regem o movimento. Então, para que você tenha, não é nem um movimento, né? Eu estou usando de propósito esse termo porque eu vou trocar ele já já, já já amanhã. A gente vai começar a falar estratégias motoras, mas aqui hoje é movimento. Então, quando a gente está falando de estratégias motoras e movimento, nesses pilares, então, para que você tenha uma estratégia organizada, harmônica, que você está chamando de adequada, porque às vezes para mim não é adequada, para o paciente é e para você não é, que é aquela questão que eu falei da relatividade, né? Das estratégias motoras. Mas esses são os grandes pilares. Para que você tenha isso readequado, você tem um registro do ambiente, um processamento desse registro. Essas atividades neurais são lindas, complexas. Depois você tem a execução. Depois você tem o monitoramento geral por funções específicas. Aí vão entrar as modulações cerebelo, núcleos da base, a direta e a indireta, e depois um gerenciamento. Depois não. Já é todo durante, tá, gente? Não é fase, não é. Imaginem isso ocorrendo em segundos, tá? Não é que primeiro registrou, aí daqui 10 minutos vai processar, aí daqui 10 minutos executa, aí daqui 10 minutos o cerebelo. Não, não é isso. É tudo online, on time, milissegundos, está rolando tudo isso. E aquela orquestra maravilhosa dando a sua chancela para o movimento. A chancela para o movimento é dada pela cognição. Então, aí você vai pensar: o que, que eu vou fazer? A gente trabalha com o que aqui? E aí eu vou passar para o seguinte. Aula 3. Quais fatores o profissional de saúde pode intervir? E aí, você vai me falar assim: eu acho que eu posso intervir, sei lá, onde eu posso intervir? No movimento, na execução? Eu posso intervir na modulação? Será que a gente pode? E aí, então, agora que vai chegar essa parte 3 do módulo 1, desse primeiro dia, dessa imersão sobre o movimento humano. O seu entendimento sobre o movimento humano não é mais o mesmo. Eu tenho certeza que mudou. Aliás, enquete rápida. Galera que está na live, os alunos depois, aí vocês não vão responder. Quem já mudou a visão sobre o movimento? Põe aqui para mim. Quem mudou ou reviu, repensou, reconsiderou, vai mudar alguma coisa na terapia, vai olhar direito, vai prestar atenção, vai mudar a avaliação, vai mudar as terapias. E vocês vão mudar muito mais ainda amanhã e depois.
Cadê? Tô esperando, hein? Ó. Tá vendo? Mudou. Mudou porque é a forma de olhar. É a forma de olhar, é a forma de considerar. E se a gente está falando de fisioterapeutas aqui já formados, por exemplo, no caso, são coisas que a gente já tinha ouvido falar. Se você já estudou controle motor, por exemplo, né? É essa visão integrativa e ampla, de amplitude, né? Sobre isso. E aí, quais os fatores que o profissional pode intervir? Acabou a aula. Como assim, Cíntia? Você prometeu o curso que a aula 3 é quais os fatores que o profissional pode intervir. Por que eu fiz isso? Porque a gente pode intervir em todos os fatores. Não tem fator que dá e fator que não dá. Porque isso depende muito de cada profissão, claro, óbvio, né? Mas todos esses processamentos são passíveis de direcionamento. E a palavra direcionamento e regulação é a que estão na definição oficial de controle motor. Lembra? Direcionar e regular os mecanismos essenciais ao movimento. Mecanismos essenciais que, na verdade, são vários universos paralelos. Eu acabei de falar aqui para vocês, né? Então, você pode focar, existem profissões que focam mais em umas ou em outras. Agora, onde está o erro? Existe erro? Existe erro. Qual é o erro? O erro é você ficar mais num pilar e esquecer dos outros. Não dá. Não dá. Vou dar um exemplo: execução. Esse pilar da execução é onde a maioria dos profissionais, exemplo de fisioterapia, estão. Execução, ou até também de educação física e outros. Porque é executar. Como é que vai executar? Vamos melhorar a execução, né? Põe carga, tira carga, melhora o posicionamento, vamos alongar antes, vamos alongar depois, vamos alongar não sei o quê, e vamos pôr vamos colocar um potencializador do movimento, sei lá, vamos fazer uma modulação elétrica aqui para ajudar, e fica na execução, execução, execução. Beleza, isso não está errado, mas isso é incompleto. Precisamos ver os outros processos. Então, existem intervenções no registro das mais variadas formas aí. Você tem as estimulações sensoriais, as estimulações dos sistemas sensoriais variados, e aí você tem as profissões diferenciadas. Exemplo, você tem o terapeuta visual, que trabalha mais, principalmente pela parte visual. Você tem o terapeuta vestibular, tem a físio, né, que foca mais para a parte vestibular. Então, você pode focar um pouco nessa questão de registro, porque a pessoa tem essa tendência já a direcionar um pouquinho mais a atuação, mas você pode atuar. E o fisioterapeuta neurológico, por exemplo, atua em registro em relação a todas as modalidades. Você pode fazer estímulo do somato sensorial, estímulo, né, tátil, proprioceptivo. A propriocepção é um grande aliado do movimento em relação ao registro, que é o dos sistemas sensoriais. Então, a gente tem intervenções de registro. Próximo, processamento também. Esse processamento já é mais complexo, porque né, na hora desse processamento, isso vai envolver cognição, aspectos cognitivos. E aí, como você vai intervir em aspectos cognitivos, aí é mais específico, claro. Precisa estudar mais? Precisa. Tem curso específico disso, tá? Que eu estou fazendo, inclusive, porque não tem. No Brasil não tem, hein? Eu estou até avisando. Curso específico de cognição e movimento não tem. Terá em breve. Então, são processamentos que são intervenções direcionadas. Execução é o que a gente mais tem ao longo das últimas 5 décadas. É o que mais tem a parte de execução do movimento. É onde estão as nossas técnicas, as nossas intervenções estão 90% em execução, ainda que vejam outras coisas também, claro, né? Monitoramento. Aí você fala, mas como é que eu vou mexer na modulação direta e indireta? Como que eu vou mexer cerebelo e núcleos da base? Mas eu não estou vendo eles. Eu sei, mas o lance é a fisiologia. Se você sabe o que o cerebelo faz, quais são os sinais clínicos, neurais, de alteração cerebelar? Vamos fazer uma revisão de neuro aqui, lembra? Tremores, dismetria, alteração de velocidade, disdiadocoxinesia, marcha atáxica. Então, quando você intervém nas questões cerebelares, você está ajustando essa modulação direta. Você está potencializando o efeito cerebelar. Se você trabalha com neuromodulação não invasiva, você coloca um alvo
de estimulação no cerebelo, você está estimulando essa potencialidade cerebelar. Núcleos da base. Núcleos da base fazem o quê em relação ao movimento? Porque a gente tem vários loops neurais, gente. A gente tem circuitos de cerebelo que envolve a parte ocular também, exemplo, que envolve a parte cognitiva. Então, não é só movimento, né? Mas a gente tem as vias de movimento dos núcleos da base. Para quem ainda tá, se ficou um pouquinho grego aí, um pouquinho difícil, calma, vão estudando aos pouquinhos, tá? Mas núcleos da base, iniciação de movimento, programação do movimento, planejamento, tudo isso você pode intervir nisso. E aí você está ajustando essa modulação de uma melhor forma. Como é que você vai intervir nessa questão cognitiva? Então, tem as pessoas, exemplos, neuropsicólogos, que fazem treinos de memórias, de funções executivas. Você está potencializando o movimento em última instância. Porque a pessoa, às vezes, o profissional não vai lidar com o movimento, mas ele lida com a cognição. E a cognição potencializa o movimento. Então, em última instância, os profissionais de saúde são interrelacionados nessa gestão, uma verdadeira gestão, do resgate e do reajuste do movimento humano. Então, vocês viram essa questão de quais fatores o profissional de saúde pode atuar? Todos. Como? Não sei, você que vai ver as suas coisas aí, de acordo com a sua profissão. Eu vou desligar o slide aqui. Então, o como é que é o lance. Agora, o como você vai estruturar quando você tem essa visão mais integrada. Essa consideração mais ampla. Quando você passa a considerar, você fala, então vou fazer isso. Será que é melhor, então, eu estimular a parte sensorial antes da execução? Em vez de eu pedir o movimento, não é melhor estimular a parte sensorial antes? Será então que eu vou fazer um exercício visual também? Porque será que eu vou treinar uma coordenação motora para ajuste depois que eu treinei a execução? Será que eu vou treinar cognição junto? Então, são fatores interrelacionados. E o profissional de saúde pode atuar em todos. Sem exceção, gente. Vocês viram que interessante? Agora eu vou falar uma coisa, vou fazer spoiler para amanhã. A gente está falando do movimento de uma forma geral, que esse é o módulo 1. A gente vai para o módulo 2. Então, o que eu aconselho a vocês? Se tá difícil, olha de novo essa aula. Eu vou deixar essa aula por mais alguns dias. Processa as informações, que você também vai processar, né? Olha que louco a filosofia da noite. Vai entrar 10 da noite agora. A filosofia da noite é a seguinte: imagina o seu cérebro estudando sobre ele mesmo. É sobre ele mesmo. Eu estou falando e tendo controles motores de mim mesma falando sobre isso. Olha que louco. O meu cerebelo está atuando agora, o seu também, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Todo esse gerenciamento, o processamento você também está fazendo, você também tem que processar novas informações. E aí vem a finalidade. Não vai embora, não desliga. Você que está querendo desligar para dormir, espera aí. Olha onde vai acontecer agora a consolidação dessas memórias. Sabe onde? No sono, gente. Então agora a gente vai fazer aquele relaxamento. Sabe quando acaba a aula de yoga? Yoga. Acaba aquela aula lá, bonita, gostosa. Você fala, gente, vamos relaxar, né? Ou do seu paciente, você fala agora, respira fundo, solta o ar. Eu vou falar isso para vocês agora. Respira fundo, solta o ar, tranquilos, que agora durante o sono vocês vão readequar essas memórias. É durante o sono que o sistema nervoso faz um ajuste das informações novas processadas. Isso é muito legal. Espero que vocês durmam bem. O tempo é curto, né? Parece que é pouco, a gente está em quase 2 horas aí, mas se você pensar em 3 dias assim, é bastante coisa, é bastante processamento, muda a forma com a qual você está pensando, né, em relação à sua questão profissional. Então, olha de novo a aula, assiste de novo, passa para o amigo. Quem gostou, vai ficar pouco tempo online. Passa para os amigos, põe no grupo do WhatsApp, põe a live lá, sigam o Fisioterapia Liberta, vai para o canal do YouTube, vai para o Instagram, manda oi para mim, manda oi para o professor Paulo, que vocês vão se adentrar nesse ambiente nosso. E esse ambiente nosso é de riqueza, é de crescimento profissional, é de crescimento pessoal.
É de melhora de conduta terapêutica, mas é de melhora de vocês como pessoas também, tá? Sem dúvida nenhuma. Todo o trabalho de todos esses anos é para vocês, é para isso, é para nós, tá? E dito isso, para fazer só o spoiler de amanhã, existem vários tipos de movimento. E eu não estou falando de estratégias motoras, eu estou falando de movimento. E a gente tem movimento simples, complexo. Aí você fala, eu quero saber só dos complexos. Não faça isso. Porque o movimento simples, ele é a base do complexo. E se você não tem o complexo, você vai para o simples. E se você não tem nenhum simples, você vai insistir. Se a pessoa tiver potencial neural, a pessoa começa a resgatar esse movimento desde os mais simples até os mais elaborados. Existem padrões que são mais fáceis de serem realizados e outros não, obviamente, né? Mas a gente vai falar sobre essas classes de movimento. Como que elas são? Quais são esses fatores que interferem nessas classes de movimento? Quem modula isso? Tem como a gente mexer nisso? Isso é um insight, uma luz amarela que vai abrir para vocês, mas não é uma luz amarela de alerta do farol, é uma luz amarela de iluminar caminho. Sabe aquela luz que você fala, opa, agora eu mudei com o meu paciente. Tendo lesão neurológica e ortopédica ou não, pessoas saudáveis, atletas, adolescentes com desvio postural, o que for, qual seja o público que vocês atuam, tá? O que importa é todo esse conceito de amplidão, de amplitude e de integração que a gente precisa iluminar na nossa formação como terapeutas, como profissionais de saúde, como estudantes e eternos aprendizes. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã. Pessoal, eu vou encerrar as inscrições agora às 22 horas. Eu vou fechar. Quem falou eu quero, pediu o link. Nós vamos considerar todo mundo. Eu não vou deixar ninguém de fora. Mas a partir de agora que a gente finalizou o primeiro dia, aí eu não abro mais opção de certificado mais para os próximos dias, tá? Para quem já tá, beleza. Agora, senão, a gente fica para uma próxima, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem algum recado importante. Deixa eu aproveitar se tem alguma dúvida, pessoal. Olha, não tem dúvidas aqui, eu vou aproveitar e deixar uma dica do seguinte, dica não, recomendação. Quem tem dúvida, deixa a dúvida aqui na live, que daí amanhã eu tiro, tá? Amanhã também, ao vivo também. Amanhã, quarta e quinta. Então, aproveitem para colocar, para a gente discutir também essas questões, tá? Ó, o pessoal aqui, Maiara, vai para estágio da Neuro. Boa, Maiara, olha, boa sorte para você. E vai se adentrando nessa vibe da Neuro. É muito legal. Isso vai abrir muito a cabeça, isso dá bastante competência terapêutica ao longo do tempo. No começo dá um pouco de insegurança, mas vai melhorando bem, você vai ver. Que bom que vocês gostaram, gente. Eu vejo vocês, então, amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Venham com a mente descansada e preparada para bastante coisa, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Boa noite, ficam com Deus.